Ai, gente, é emoção até estar nessa casa. Mas hoje eu vim fazer uma coisa diferente e que deveria ser feito sempre, não é? Eu vim visitar as minhas irmãs, as meninas que são nossas formandas, né? O Frei, que está aqui representando os homens, e as meninas aqui que me recebem para quê? Para falar para vocês o que é a ordem, o que é o carisma delas. Vocês podem cantar alguma coisa pra gente? Vamos lá! Vinde, cristãos, vinde a confia, e nos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor. Muito bem, lindo, muito lindo. E nós vamos conversar um pouquinho com a irmã Radassa a respeito do carisma da congregação, o fundador, para as pessoas que ainda não conhecem, ficarem conhecendo um pouco dessa linda história, desse lindo trabalho de vocês. Isso. A nossa comunidade é uma comunidade franciscana, onde nós temos a graça, então, de seguir os passos de São Francisco e Santa Clara. O nosso carisma, ele é um carisma que trabalha Jesus todo e somos todos de Jesus. No sentido do quê? Nós trabalhamos os moradores de rua, em situação de rua, tanto homens como mulheres, que desejam, em meio a essa vida que eles levam de drogadição, recorrer e ter a graça de sair desta vida, ser liberto dessa escravidão que são as drogas. Então, as nossas casas aqui é uma casa feminina, mas também é uma casa de formação, onde nós temos a graça de todos os dias servir os filhos, que a gente coloca o nome de filhos prediletos, vindo da palavra de Deus, da Santa Bíblia, que Jesus Cristo mesmo fala, né? Que aqueles pequeninos são os filhos prediletos dele. Então, verdadeiramente, a gente cuida estes filhos que chegam, batem à porta, que desejam tanto um alimento como a palavra do Senhor. Muitos deles, Dona Ieda, vêm para a nossa chácara sem um batismo, sem nenhum tipo de sacramento. E assim nós temos a graça de poder catequizar e eles poderem sair com um sacramento e vivenciar uma vida cristã. Nosso fundador, ele é do Pará. Ele iniciou a sua vida sacerdotal nos oblatos, na verdade. Mas Deus o chamou para estes pequenos. Então ele começou a trabalhar com a juventude, com os jovens que tinham o problema da droga. E logo depois encontrou nossa cofundadora, que também já fazia um trabalho de intercessão, mas também voltado para a juventude, ao qual Deus inquietava para que cuidasse desse tipo de pessoa. Então nós somos voltados para isso. E se você observar, muitas vezes pode ser questionado por que usamos essas vestes, por que andamos de chinelo, por que vivemos totalmente da providência divina. O que significa isso? Largamos as nossas casas, a segurança talvez de uma vida profissional, a casa dos pais, porque Deus nos prometeu que se cuidássemos dos filhos pequenos dele, Ele cuidaria de nós. É isso que a gente vive nesse carisma, Dona Ieda. A certeza de que Deus provê para nós, mas também provê para aqueles que necessitam. E estas vestes que nós temos é também um sinal do nosso despojamento. Não é uma questão só do despojamento material, mas é um despojamento também dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para seguir Jesus Cristo, porque o religioso, ele tem que seguir o único exemplo dele, que é Jesus Cristo. Muito lindo, é uma missão maravilhosa, é um chamado divino, realmente, é um chamado divino. Mas eu estou vendo que vocês estão fazendo um trabalho muito lindo aqui em São Luís, e esse trabalho é em todo o Brasil, não é verdade? E aqui em São Luís eu tenho acompanhado mais de perto, claro.
E vocês fazem também um lindo trabalho assim com a juventude. Tem muitos jovens que eles ajudam também a fraternidade. Sim. Como é que a gente faz para as pessoas, para os jovens que estão aí querendo entrar no movimento e ajudar? O que se faz? Pois é. Esse trabalho que a gente faz com o morador de rua, também a gente faz um trabalho de evangelização para o jovem, porque veja, a droga não está só no morador de rua. A droga, ela está em todos os lugares. Sim. Mas aquele jovem que se sente inquieto em querer ajudar, um jovem de família, um berço católico, não é? Ele deseja ajudar. Olha, nós temos aqui a possibilidade de você vir junto conosco, tanto a atender esses pobres, mas também evangelizando no nosso teatro, no nosso ministério de música. Então nós temos esses ministérios, ministério de comunicação, onde nós evangelizamos. Nós temos pessoas que pregam, nós temos pessoas que estão na música ministrando esse ministério. Por quê? Porque há necessidade da gente acolher todos que necessitam seguir a esse Jesus Cristo, porque a boa nova tem que ser passada. Então esse jovem vem conosco, recebe esta espiritualidade nossa, bebe junto conosco e assim ele consegue passar para o próximo, isso na faculdade dele, onde nós não iremos. Muito pouco nós iremos para uma faculdade, mas você que é jovem, você que deseja fazer um trabalho como esse, venha primeiro beber conosco desta espiritualidade do nosso carisma e aí depois você pode então levar isso para onde você frequenta. Mas deixa eu falar aqui dessas meninas. Sim. Nós temos aqui, né, nos fazendo uma moldura linda, Sim. as meninas aqui que também já deixaram suas casas, sua família, seus pais, se despojaram de suas vestes, né? Verdade. Colocaram uma roupa assim que nenhuma moça tem coragem de vestir hoje, né? Não, nem cortar o cabelo assim. Nem cortar o cabelo assim, porque os cabelos, né? Então, elas são assim de Deus, realmente são de Deus. E elas estão se preparando para fazer os votos, é isso? É assim. Então, para a vida religiosa existem as etapas. Elas passam de vocacionada externa, elas começam a ver o carisma e Deus a inquieta. Depois disso, ela entra para a nossa casa. Então, ela se torna uma vocacionada interna. Sim. Logo depois, a próxima etapa, aí vem o corte de cabelo, né? Então, aí é toda a vaidade da mulher. Então, corta-se o cabelo e a partir daí ela tem estas vestes e ela se torna uma aspirante. Sim. Depois desse processo, ela passa um ano como aspirante numa casa de formação. Depois ela vem para cá, é a nossa casa de postulantado. A segunda etapa é o segundo ano dela. Sim. Nesse segundo ano, ela se prepara para quê? Para ser noviça. Então, a noviça, ela vai para o noviciado, passa um ano no noviciado. Depois disso, Dona Ieda, ela vem para a missão, então colocar tudo o que ela aprendeu, tudo que ela alicerçou nela, isso eu falo de vida religiosa. E depois ela se torna professa, que é o quê? Vai perante a igreja e vai dizer que deseja viver como uma religiosa, como Jesus Cristo, casto, pobre e obediente. E nós aqui da Fraternidade temos mais um voto, que é a disponibilidade. Sim. E também a gente se propõe. Tem que estar disponível. Isso. Eu vou falar com a senhora, irmã Letícia, a respeito do Natal, essa festa cristã, que está um pouco desvirtuada hoje em dia, não é? Está um pouco diferente. Mas eu quero saber de vocês, como vocês celebram esse Natal? Como acontece essa festa do nascimento de Jesus? Então, Dona Ieda, nós intensificamos como comunidade, em comunhão também com a igreja, o nascimento do menino Jesus, né? Que é o mais importante para nós. É o mais importante. Mas, sobretudo, dentro da comunidade, na espiritualidade que nós vivemos, cuidar do Cristo que está dentro de nós. Sim. Está dentro do nosso coração, né? Ali, nesse tempo de advento, de preparação para o nascimento do menino Jesus, que é o Natal, cuidarmos de Jesus, amá-lo dentro de nós, honrá-lo dentro de nós, né? E adorá-lo dentro de nós. Então, para nós, assim, em comunhão com a igreja, esse tempo também de rever nossa vida, de rever aquilo que pode ser melhor para Deus, para prepará-lo, para deixar reinar dentro de nós mesmos. Então, perdeu-se um pouco de sentido, assim, porque o Natal tem sido associado hoje a festas. E o grande sentido muito é o nascimento, comercial, né? Muito comercial, o nascimento do menino Jesus dentro de nós. Então as pessoas acabam
tirando o sentido maior, né, do que é o Natal verdadeiramente, é de amar ainda mais a Jesus que está dentro de nós, cuidar dele também que está dentro de nós. O Natal de vocês, a noite de Natal, vocês celebram entre vocês, em casa. Como é que vocês fazem? Essa noite, propriamente, nós, assim, mais importante. Assim, nós celebramos em comunidade, tanto a comunidade religiosa feminina quanto a masculina, Sim. juntamente com aqueles que um dia estavam na rua, que saíram, que estão conosco, que chamamos de filhos e filhas prediletos. E que para nós, eles fazem parte da nossa família, né? Então, um momento assim, para nós o mais importante é o nascimento do menino Jesus. Então, a ceia sempre é de forma simples, Sim. mas muito fraterna. Mas o grande momento é a Santa Missa. Então, o ápice para nós, também para a igreja, é a Santa Missa. Muito lindo, muito lindo. Acho que as famílias hoje estão perdendo também, devido à juventude, tem muitos apelos, na verdade, né? Para a gente conseguir reunir a família para essas novenas de Natal, para se preparar para a chegada de Jesus, hoje em dia não é fácil. A família que consegue é uma bênção. É verdade. E vocês aqui fazem isso, eu imagino que vocês rezam por todos. Sim, também. Não é? Também rezam por todos. Nós vamos passar para o presépio. E eu queria que alguém explicasse a origem do presépio. Quem vai comigo? A Érica vai explicar, né, Ótimo. também um pouco da origem do presépio. Certo, então vamos lá, Érica. Agora eu estou aqui com Érica, que vai nos explicar a verdadeira origem do presépio. E tem que falar para vocês que esse presépio foi todo montado por vocês, não é verdade, Sim, irmã? foi montado. Vocês levam quantos dias montando esse presépio? Nós somos convidadas a montar durante um dia, né? Sim. Mas se for necessário, a gente pode estender até 2 dias na montagem 2 do dias. presépio. Esse, por exemplo, maravilhoso em todos os detalhes. Vocês montaram em um dia, 2 dias? 2 dias. 2 dias. Conte pra gente qual é a origem do presépio. O presépio ele está diretamente ligado a São Francisco de Assis, né? E um dos seus agiógrafos, São Tomás de Celano, conta-nos que ele montou o presépio 3 anos antes de sua morte, né? E no dia da natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente pode se perguntar o porquê, né? São Francisco desejou montar o presépio, né? Já que antes dele nunca ninguém tinha montado, né? Então São Francisco ele tinha um desejo muito grande no coração, né? De falar, né, ao mundo, revelar ao mundo também essa pobreza no qual Jesus nasceu, né? Ele queria contemplar a pobreza do presépio, né? Queria contemplar, na verdade, essa humildade, né? Então, São Francisco, naquela época, juntando o seu desejo, né, de contemplar a Cristo e falar dele para o mundo, encontrou um amigo, né, João, que também desejava se vestir da riqueza celeste, né? João, ele era um homem que era muito rico, né? Na sua cidade, era muito nobre e queria, na verdade, se despojar disso. E unido à sua vontade, a de São Francisco, ele resolveu construir o presépio, né? Então, São Francisco falou para ele como queria que fosse essa noite especial, né? A noite da vigília. E João, né, na verdade, foi para a cidade de Grécio, que é a cidade dele na Itália, e montou o presépio, né? Preparou toda aquela noite especial para a chegada do menino Jesus, né? Então, ele convocou toda aquela região, os conventos próximos, né? Para que todos se reunissem em volta desse mistério da encarnação, né? Então, na noite da vigília, que é do dia 24 para o dia 25, São Francisco foi o último a chegar, né? E aí, quando ele chegou e contemplou aquela imagem, ele viu muitos círios acesos, muitas tochas, uma noite iluminada realmente, né? Para receber aquele que é a própria luz do mundo, né? Então, São Francisco ficou muito extasiado, né? Com muita alegria. E nessa mesma noite eles celebraram a Eucaristia, né? Sobre a manjedoura. E o São Francisco nessa mesma noite também recitou o Santo Evangelho, que ele era diácono, recitou o Santo Evangelho e pregou para aquele povoado todo, né? Mas me fale uma coisa, esse primeiro presépio criado por São Francisco, Sim. Como ele representou? Porque era difícil naquela época ter figuras. Foi representado por figuras ou por seres, ou por pessoas realmente? Foi representado por pessoas, foi um presépio vivo, né, na Vivo. verdade. Então ele usou o que tinha
Quando João começou a organizar o presépio, ele usou aquilo que ele tinha, né? Que eram as pessoas, né? Que eram próximas a ele. Usou o boi, o jumento, né? Então ele montou um presépio vivo, como se fosse, né, o próprio nascimento de Cristo. Muito lindo, gente, muito lindo. A origem realmente do presépio é muito emocionante. Muitas pessoas não sabem disso. E agora a gente pode chegar perto do presépio, né? Ver todas as figuras que tem. Inclusive, Jesus já nasceu. Já. Nasceu, aleluia. Jesus nasceu. Muito lindo o presépio de vocês. Muito lindo o sentido do Natal de vocês. O despojamento de vocês e a partilha. Sim. Podemos dar início, então, cantando também essa canção que é tão bela e nos marca, né? A noite feliz que tanto nós desejamos com o nascimento do menino Jesus. Podemos, então, cantar e logo após a gente fazer também uma oração juntas, né? Isso. Para bem celebrar o Natal. Noite feliz, do mesmo modo que essa mesa se encontra farta, também Deus possa prover para aqueles que se encontram sem alimento nos seus lares, principalmente o menino Jesus, né? Se encontram distantes deste amor. Deus possa abençoar que nunca venha faltar aqui esses alimentos, nem para os pobres, dentre os pobres. Senhor, dê pão a quem tem fome, fome de justiça para quem tem pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Partilhemos então do lanche da vida também, dando continuidade ao nosso Natal. Letícia, a gente falou sobre o motivo principal do Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas nós sabemos também que a árvore de Natal é um símbolo do Natal. A senhora pode falar para a gente qual é o significado da árvore de Natal também? Assim, então nas vésperas do inverno, né, os povos pagãos, eles tinham o costume de cortar os pinheiros e levar para dentro dos seus lares e enfeitar. Sim. Depois, essa tradição passou-se para os povos germânicos. E por volta do século XVIII, São Bonifácio foi a região da Turígia, onde ele, subindo ao monte para orar, ele via que muitas pessoas estavam em volta daqueles pinheiros que tinham como árvores sagradas para ele, né? Então, ele, numa atitude radical, ele cortou o pinheiro, e aí a árvore de Natal hoje, nossa, cristã, ganhou-se um novo sentido, né? Que ele cortou o pinheiro de forma triangular, representando a Santíssima Trindade, e também os galhos verdes e fortes, representando a eternidade de Deus. As bolas que nós enfeitamos dentro da árvore de Natal representam os frutos, né? E a estrela, que São Bonifácio também o pôs dentro da árvore de Natal, representando a estrela que guiou os 3 reis magos a Belém. Né? Muito linda também a origem da árvore de Natal. E a gente Obrigada. Às vezes não sabe, não é Sim, verdade? sim. A gente coloca umas lindas árvores de Natal em casa, muito coloridas, muito cheias de brilho, mas não sabe o significado. Viva Jesus nasceu! Feliz Natal!